Bom dia, irmãos. Deus abençoe vocês, graça e paz. Em 2 Coríntios diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Vamos declarar essa verdade nessa manhã, exaltar o nome de Jesus, né, como forma de gratidão pelo sacrifício, por tudo que Ele fez por nós. Amém? Amém. Vamos lá. Senhor,
exaltamos, te adoramos, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, 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 santo. Santo, Senhor.
louvamos a Ti nessa manhã.
Graça e paz, irmãos, amém? Você veio com o coração preparado para buscar Deus hoje? Que a gente vai ter nosso momento de oração, mas a gente não vai pedir nada hoje, irmãos. Apenas adorar o Senhor, que eu tenho pedido muito para Deus durante meu devocional, minha oração, meus momentos durante o dia, para pôr o temor dele no meu coração. Deus é santo, né? E a palavra de Deus diz que nós temos que nos santificar para estar na presença dele. Hoje é dia de ceia, né? O que é a ceia, né? É o mandamento do Senhor para a gente fazer em memória dele até que ele venha. E ele está vindo, né? E muitos de nós estamos indo. Esse ano aqui, né? O Senhor já levou 3 do meio de nós. Frequentavam as cadeiras aqui conosco, partiam da comunhão e já não estão mais no meio aqui conosco. Mas a nossa paz está naquele, né? Que é aquele que confessa o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Não é? Terá uma eternidade, terá uma continuidade. E quando você está na marca do pênalti, né, igual eu tive, né, que você não sabe se você vai ter mais um dia, 2, quando estava com Covid, você está para a UTI, você não está aguentando respirar, você entende que nada nesse mundo aqui tem valor, irmãos. O carro que você lutou tanto para comprar vai ficar aí, a casa que você lutou tanto para comprar vai ficar aí, as tuas roupas vão ficar aí, os teus projetos não vão ter mais importância, os teus sonhos não vão ter mais importância. E aquilo que é corruptível será tomado pelo incorruptível. Então, né, antes da gente ouvir a palavra, antes de nós cearmos, né, eu quero abrir o altar, se alguém quiser vir aqui à frente, né, que a gente possa se derramar diante de Deus. Né, porque a palavra de Deus diz: amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, acima de todas as coisas. Acima, quando ele fala acima, é acima da sua família, é acima de você, acima do teu trabalho, acima do seu ministério, acima de todas as coisas. Amém? Senhor Jesus, eu quero, meu Deus, juntamente com o teu povo, o povo que o Senhor separou para ti, Senhor, aqui nessa manhã, sei que alguns estão viajando, sei, meu Deus, que alguns estão trabalhando, Senhor, hoje. Meu Deus, mas olha para o coração de cada um dos teus filhos, Pai, nessa manhã. Olha, meu Deus, para cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Meu Deus, que hoje, meu Deus, nós possamos, meu Deus, entrar na sua presença, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas, Senhor, ajusta, Pai, o nosso caráter, Senhor, de maneira que não venha mais ter, Senhor, nenhuma brecha, nenhum pecado, meu Deus, contra Ti, meu Deus, que a gente não se afaste de Ti, Senhor, que a gente não permita, meu Deus, que nenhuma raiz de pecado, Pai, venha nascer nas nossas vidas, no nosso coração, que nós venhamos poder, meu Deus, tratar toda a brecha, Senhor. Meu Deus, que nós, meu Deus, pedimos agora da Tua presença em nós, Senhor. Queremos entrar, Senhor, na Sua presença, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, que a única coisa que nos afasta de Ti, Senhor, é o pecado. A Tua palavra também diz, meu Deus, que sem fé, Senhor, é impossível, Senhor, Te encontrar. Senhor, é impossível, Senhor, de estar na Sua presença, Senhor. Meu Deus, que nesse momento, Senhor,
que seja sagrado, meu Deus, do lado de fora e do lado de dentro de cada um de nós, Pai. Visita, Senhor, cada filho teu, meu Deus. A tua palavra também diz, Senhor, que não foi nós que te escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu, Senhor. Foi o Senhor que nos chamou pelo nome. O salmista Davi diz, Senhor, que desde do nosso ventre, Senhor, o Senhor já nos conhecia pelo nome. O Senhor sabia, Senhor, o nome que os nossos pais, Senhor, ia colocar em nós, mas a tua palavra também diz, meu Deus, que naquele dia, Senhor, teremos um novo nome, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai, a chegar nesse dia, Senhor. Pai, nos purifica, meu Deus, nessa manhã, Senhor. Purifica, Pai, o nosso coração, Senhor. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa falta de amor, Senhor, muitas vezes para com o próximo, Senhor. Meu Deus, nós confessamos aqui, Pai, nessa manhã, todos os nossos pecados. Coloca, meu irmão, aquilo que você sabe que desagrada a Deus, na presença do Senhor. Clama pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos, Pai, do Teu Espírito Santo, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós, Pai, o Teu Espírito, Senhor. Vivifica, Senhor, a Tua obra, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Perdoa, Pai, os pecados dessa igreja como ministério, Senhor. Perdoa, Senhor, todas as vezes a nossa omissão, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, vem com Teu Espírito, Senhor, sobre nós, Senhor. A Tua palavra diz que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos mais, Senhor, da Tua presença em nós, Senhor. Sonda, meu Deus, cada um de nós, Pai. Sonda, meu Deus, o nosso coração mais uma vez, Senhor, eu lhe peço, Senhor. Pai, porque nós precisamos, Senhor, da Tua santa presença, Senhor. Meu Deus, vem trazer libertação agora, Senhor. Meu Deus, eu repreendo agora a autoridade do Teu nome, Senhor. Todo espírito, Senhor, manipulador, Senhor. Meu Deus, todo espírito de vício, Pai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Senhor. Vem, Senhor, com a Tua santa presença, Senhor, no meio do Teu povo, Pai. Vem, Senhor, nos purificar, ó Senhor. Senhor. Oh, Nemanachê, Senhor, como é bom, Senhor, estar, Senhor, na Sua presença, Senhor. Hanemanachá, Senhor, vem, Senhor. Vem, Pai, com o Teu Espírito Santo, vem com Teus anjos ministradores, Pai, ministrar, Pai, sobre o Teu povo, Senhor. Meu Deus, trazer a libertação, meu Deus, necessária, meu Deus, que muitos precisam, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, vem, Senhor. Põe Teus anjos, meu Deus, sobre cada família aqui representada, meu Deus, a abençoar casamentos, meu Deus, a abençoar vidas, Senhor. Meu Deus, tira agora toda a enfermidade, Pai, do meio do Teu povo, Senhor. Toca, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Senhor. Meu Deus, tira todo o coração duro, Senhor. Tira, meu Deus, agora todo o coração, Senhor, que possa estar magoado, ferido, Senhor. Pai, nós queremos Te adorar de maneira plena, Senhor. Queremos nos entregar, Pai, todo o nosso ser, ó Senhor, a Ti, meu Deus. Todo o nosso ser, Senhor. Meu Deus, toma cativo agora cada pensamento, Senhor, que cada mente, cada coração agora, Senhor, esteja somente em Ti, Pai. Somente em Ti, Senhor, somente no Teu reino, meu Deus. Somente no Teu reino, Senhor. Somente no Teu reino, Pai. Pai, que cada um de nós possamos nos desligar, Pai, dessa terra nesse momento, Senhor. Pai, e Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Meu Deus, que nós possamos, meu Deus, ter um tempo santo, Senhor, na Sua presença, Senhor. Meu Deus, nós precisamos mais de Ti, Senhor. Nos leva, meu Deus, a uma experiência mais profunda contigo, Senhor. Pai, nos mostra a cada um de nós, Senhor, aquilo que nós precisamos entregar no Seu altar, ó Senhor, que muitas vezes, Senhor, nós seguramos, Senhor. Pai, nós temos uma estima humana, Senhor,
e nós não entregamos a Ti, Senhor, e isso não nos permite, Senhor, ir mais fundo, mais profundo contigo, Senhor. Meu Deus, toca, Senhor, que possamos, meu Deus, realmente chorar na Sua presença, Senhor. Que possamos realmente ser gratos na Sua presença, Senhor. Que realmente, Senhor, possa haver o desejo no nosso coração, Senhor, de buscar-te, Senhor, meu Deus, com todo o nosso coração, Pai. Nos abençoa e nos guarda, Senhor, nesse momento, Pai. No nome de Jesus, Senhor, aceita, Senhor, a nossa adoração, aceita a oferta, aceita a palavra, Senhor. Tudo que for feito, Pai, aqui hoje, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? A gente precisa ter um tempo com Deus cada vez mais. Irmãos, rápidos avisos. Dia 20 é a nossa confraternização. Quem não se inscreveu, quem quer ir, se inscreva mesmo, você vai pagar, né, um aperto. Né, a gente está com um número baixo ainda de inscritos. E para a gente poder organizar, né, vai ter o buffet, mas é comida, né, que a gente precisa se organizar para bebida, né, e para outras coisas. E se mais alguém gostaria de estar participando de um culto, né, na véspera do dia 31 também, né, tem a nossa enquete lá. Amém? Irmãos, vamos estar semeando na casa de Deus? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos estar orando, irmãos? Amém? Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós colocamos agora cada oferta, meu Deus, cada dízimo, Senhor, na Tua presença. Há uma promessa, Pai, na Tua palavra, Senhor, que aqueles que semeiam, Pai, na Sua casa, na Sua obra, Senhor, o Senhor derramaria bênçãos, meu Deus, sem limites. A Tua palavra também diz, meu Deus, para fazermos prova de Ti, Senhor. Meu Deus, que o Senhor estaria suprindo, Senhor, as nossas necessidades, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, abençoa agora, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, se cumpra sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Vou chamar o Diego agora. Vamos orar por ele, irmãos? Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, Pai, a vida do Diego. Derrama, Senhor, da Tua unção, do Teu poder, do Teu Espírito agora sobre a vida dele, Senhor. Meu Deus, que ele esteja cheio agora da Tua santa presença, Pai. Meu Deus, usa ele como um profeta aqui hoje, Senhor, a ministrar, Senhor, as nossas mentes e corações, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, nós abençoamos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz. Né? Vamos dar um fortíssimo aplauso ao Senhor, que Ele já está aqui. E Ele quer falar com você nessa manhã. Amém. Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 11.
E hoje o tema da palavra é Fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, a gente vai ler do... Parece meio propício o tema hoje, né? Mas por ser Mas Deus é Deus, é Ele que determina o que vai ser falado. Amém? Ele começa falando assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Você pode se assentar? E também, você que nos acompanha via internet, também é bem-vindo aqui, e que essa palavra possa alcançar também o seu coração e te dar a compreensão que Deus quer que você tenha nessa manhã, ou em qualquer momento que você visualizar esse vídeo. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família. Então, né? A Santa Ceia é um dos momentos mais importantes do culto cristão. Por quê? Porque ela não é um simples, né, ritual, mas ela é o quê? É um memorial que o próprio Jesus deixou para a gente. E o memorial que pode ser feito o quê? Como um ato de fé, que é isso que a gente faz. Né? De comunhão e o quê? De renovação da aliança com Cristo. E como o pastor já disse aqui nessa manhã, né, ele falou o quê? Que isso é um mandamento de Deus. Então, nós devemos fazer isso. Né? Se eu não estou fazendo, ou porque não estou fazendo, eu estou fora do que Deus pede para me fazer. Então, eu tenho que me alinhar e consertar. Uma coisa também impactante que ele fala, que nesses versículos que a gente sempre lê, ele fala o quê? Para fazer tudo o quê? Em memória dele. Mas ele não disse para a gente lembrar dele pelos milagres ou pelas parábolas. Mas ele pediu para a gente lembrar dele o quê? Por tudo que ele representa. E por tudo que ele iria representar com o sacrifício dele. Por quê? Porque é na cruz que a gente encontra o quê? O significado de tudo. Na cruz tem o quê? Tem amor, na cruz tem perdão, na cruz tem vida e tem salvação. Sem a cruz você não encontra nada disso. Você não teria esse privilégio de encontrar essas coisas. E Jesus, ele fez o quê? Ele demonstrou amor. Como? Através do maior gesto que alguém poderia fazer por outra pessoa. Ele deu o quê? Ele se entregou. E muitas vezes esse gesto de entrega é isso que nós deveríamos ter como Jesus. Nós chegamos até certo ponto, mas não nos entregamos a Ele. Mas Ele é o contrário, Ele se entregou. Ele deu a sua própria vida para que hoje estivéssemos aqui. Né? E na nossa caminhada cristã, na nossa tradição cristã, se pode dizer assim, a cruz é o quê? É um símbolo o quê? De um amor radical. Que é um amor que ama tanto que ele dá a sua própria vida para que você tenha vida. Parece loucura, né? Tipo assim, porque se você pensar assim, se você fosse dar a vida por alguém que você ama, você teria essa coragem? Sabendo o sofrimento que você iria passar lá. Jesus sabia de tudo que ele ia sofrer, mas ele quis se entregar totalmente. Né? E o amor também ele não aparece apenas como um sentimento, né? Mas ele aparece o quê? Como uma ação concreta que vai assumir uma dor. Mas uma dor que não é uma dor somente
dele que ele sofreria naquele momento, mas era uma dor da humanidade que nós estávamos passando, que nós estávamos o quê? Caminhando para o inferno. Uma viagem sem volta. E também, né, é uma ação o quê? De injustiça e sacrifício pelos outros. Muitas vezes a gente vai ser preciso, a gente o quê? Se entregar. Para quê? Para que a gente possa assumir a dor do outro, sofrer pelas injustiças que o outro está sofrendo, e pelos sacrifícios, e fazer sacrifícios por outros. Porque muitas vezes o quê? No mundo que vivemos, as pessoas estão cegas. Por quê? Porque o inimigo deste século os cegou o entendimento. E quem que vai abrir a visão dessas pessoas? Jesus. Nós precisamos o quê? Nós como povo de Deus, nós precisamos clamar por essas vidas, para que os olhos sejam abertos, para que eles possam realmente ver o que está acontecendo na vida deles e se voltar para Cristo. E também, nesse momento, o que ele diz o quê também? Sobre o quê? Perdão. Jesus, quando se entregou, ele nos deu o quê? Perdão. Perdão é o quê? Cancelamento da dívida. De uma vez por todas, essa dívida foi cancelada quando você se entregou a Ele. E você pediu perdão pelos seus pecados. E a cruz, ela representa o quê? O momento em que o perdão ele é oferecido de forma completa, plena. A lógica da justiça, ela retributiva, é substituída o quê? Pela graça. Ao invés de cada um pagar por seus erros, Cristo foi lá o quê? E assumiu todos os nossos erros para o quê? Assumiu a nossa culpa para liberar o perdão que nós precisávamos naquele momento. Para nos resgatar. E também o quê? Ele nos deu vida. A morte, o que acontece? Ela gera nascimento. Paradoxalmente, o quê? A cruz é o lugar onde a morte perde o quê? O seu poder. Porque Jesus, né, a chave da morte e do inferno estava com o diabo. Jesus morreu naquele momento, foi lá, pegou a chave da mão dele e falou, agora a vida e a morte estão na minha mão. E continua com ele. E tudo que acontece aqui é só por ele, por meio dele, e o que ele decidir, está decidido. Porém, ele é um Deus ele é um Deus que quer que você se achegue a ele. Porque ele pode mudar destinos, através da sua oração, através da sua entrega, pode mudar a sua vida. Então, o que acontece? A morte de Cristo, ela inaugura o quê? A possibilidade de uma vida nova. Não apenas após a morte, mas já agora, nessa vida que nós vivemos. Em transformação o quê? Interior e espiritual. E essa morte também, ela nos trouxe o quê? Salvação. E o que a salvação nos trouxe? A reconciliação com Cristo e a restauração, que só Ele pode proporcionar para a gente. A cruz marca a ponte entre o humano e o divino, restaurando o quê? A comunhão rompida. Porque desde lá do Éden, o que aconteceu? O pecado entrou no mundo, a nossa comunhão com Deus ela foi quebrada. E só Jesus poderia restaurar essa comunhão novamente. Ser salvo não é apenas escapar da condenação, mas é ser o quê? Resgatado, curado, reintegrado ao propósito o quê? Original, que é o quê? Que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para adorá-lo, para bendizê-lo e para fazer o quê? As obras que Ele fez e obras ainda maiores. Amém? A ceia como memória da graça. Deus não cobrou nada para nos dar esse privilégio. Ele foi lá e se entregou de graça. E hoje, se você se arrepender e se entregar ao Senhor, é de graça também, não é cobrado nada. E quando a gente participa da ceia, lembramos o quê? Da obra completa de Jesus. Porque ela não deixou nada. Ela é completa, do começo ao fim. Ele fala o quê? A primeira coisa, quando ele fala sobre a ceia, ele fala o quê? Para a gente lembrar do seu corpo. Ele fala, isto é o meu corpo que é dado por vós. O corpo de Cristo, ele foi o quê? Ferido por nossas dores, moído por nossas iniquidades, entregue o quê? Por amor. A ceia nos faz olhar o quê? O sacrifício que nos trouxe a vida. Então hoje é um dia o quê? Não apenas de eu vir aqui pedir as coisas a Deus, mas eu de lembrar aquilo que Ele fez por mim e que Ele continua fazendo.
E quando eu lembro do corpo dele, eu lembro de todas essas coisas, que ele deu o próprio corpo para que eu tivesse vida. Ele também pede para que a gente lembre o quê? Do sangue, que ele deu todo o seu sangue, até a última gota ele derramou. Este cálice é o quê? É a nova aliança do meu sangue. O sangue de Jesus, o que ele fez? Ele nos redimiu, nos purificou, nos reconciliou com Deus. Né? E sem derramamento de sangue, não havia perdão. Ele precisava derramar o sangue dele. Mas não era qualquer sangue, era o sangue do Cordeiro perfeito que foi derramado. O unigênito do Pai. E também Paulo, ele nos faz o quê? Uma exortação a respeito da ceia. O que ele pede para a gente fazer? Para a gente examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. A ceia é um momento o quê? De reflexão espiritual. Por quê? Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque Deus ele quer o quê? Que no momento da ceia a gente faça essas perguntas para nós mesmos. Como está a minha vida com Deus? Tenho vivido em perdão? Tenho amado como Cristo amou? Meu coração está alinhado com o Evangelho? Por que eu tenho que fazer essas perguntas para mim? Por que Deus quer que eu faça essas perguntas para mim mesmo? Não é para me afastar dele. Mas é para quê? Para me alinhar com os planos e propósitos dele. Por quê? Porque Deus não procura perfeitos, mas ele procura homens e mulheres que estejam arrependidos e dispostos a ir com ele. Porque nesse mundo, por mais que a gente já entregou a vida para Jesus, a gente tem dificuldades ainda. A gente ainda pisa na bola algumas vezes. Mas Deus, ele quer o quê? Homens e mulheres que estejam dispostos a se arrepender. Quando erra, pisa na bola, Deus, já vai lá, já se arrepende e vida continua. Porque Deus, ele mesmo diz que quando eu vou lá até ele, peço perdão, ele me libera automaticamente. E lança aquilo no mar do esquecimento. Amém? E outra coisa importante que nós vamos fazer é o quê? A ceia, ela vai gerar o quê? Comunhão. Que é uma das coisas mais importantes, que uma igreja que não tem comunhão não é igreja. A palavra comunhão, ela vem o quê? De koinonia, que ela quer dizer o quê? Partilha, unidade, família. Então nós estamos hoje aqui nessa manhã em família. Por mais que não sejamos do mesmo pai, da mesma mãe natural, nós somos filhos de Deus. Filhos do Altíssimo. Né? E quando você aceitou Jesus, você ganhou o quê? O direito de ser chamado filho de Deus e ainda você tem o direito de ser herdeiro e cordeiro com ele. Você ainda ganhou uma promessa. Né? Deus é maravilhoso nisso. E quando participamos da ceia, a gente lembra que somos o quê? Um só corpo. Que ninguém caminha sozinho. Que a mesa é de Cristo, não é nossa. Que todos aqui são alcançados o quê? Pela mesma graça. E a Santa Ceia, ela faz o quê? Ela faz o quê? Como que a gente se una. Cristo é o cabeça nesse momento e nós somos os membros de um só corpo. Há um grande mistério nisso, irmãos. E aí ele fala em Romanos 12, 4, 5. Se você quiser abrir comigo aí, ó, Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Amém? Todos acharam? Ele fala assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, o que essa palavra quer dizer? Quer dizer que se alguém do corpo tem algum problema, está em pecado, está sofrendo alguma coisa, o que vai acontecer? Todos vão sentir. Todos.
E assim é com o meu corpo humano e com o seu corpo humano. Se algo está ruim, qualquer coisinha, às vezes uma unhinha encravada te tira a paz. Por quê? Porque algo está errado, algo está doente, precisa ser tratado. E com Jesus é a mesma coisa. Precisamos o quê? Rever todas essas perguntas que fizemos a nós mesmos aqui nessa manhã e perguntar para Deus, fala, Senhor, há algo errado? Eu estou prejudicando o corpo de Cristo? Eu estou caminhando fora dos propósitos de Deus? Eu preciso fazer alguma mudança? E o Senhor vai falar com você. Porque às vezes, irmão, na vida que levamos hoje é uma vida muito corrida. E a nossa mente humana, ela nos engana. Por quê? Porque nós achamos que não mata, não rouba, não furta, acha que nós estamos levando uma vida que vai levar a gente para o céu. E não vai levar. Porque se eu tiver em alguma coisa em desacordo com aquilo que Deus tem para mim, eu vou para aquele lugar lá que eu não gosto nem de citar o nome. E Jesus, ele quer nos alertar para isso. Porque quando eu bebo, né, a ceia do Senhor, eu preciso estar limpo. Examinar a mim mesmo nessa hora. Para quê? Para que eu possa pegar os direitos que eu tenho de filho. E para que eu possa o quê? Aumentar ainda mais essa comunhão que eu tenho, não só com os irmãos aqui, mas com o próprio Deus. Né? Por quê? Quando eu bebo a ceia, eu posso também fazer o quê? Às vezes eu tenho uma enfermidade, alguma coisa. Aquele momento também pode me curar. Porque Deus é Deus, Ele trabalha do jeito dele. Porque o sangue dele é que nos purifica de todo o pecado. Nos lava, nos limpa, né? E vai fazer o quê? Com que a gente possa alcançar o quê? Aquilo que o apóstolo Paulo fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da minha vocação, que é o quê? Que é Cristo. E nós precisamos ter o mesmo foco de Paulo, que é o quê? Prosseguir para o alvo. Independente daquilo que está à nossa volta, o nosso alvo é Cristo. Se eu morrer hoje ou amanhã, é Cristo. Esse é o alvo que a gente tem que perseguir. E a ceia também, ela funciona como o quê? Uma proclamação. Paulo diz que ao comer o pão e beber o cálice, nós anunciamos o quê? A morte do Senhor. Ou seja, é um evangelismo silencioso. Nós não falamos nada. É uma declaração o quê? Pública de fé. Um lembrete ao mundo e ao inferno. Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Maravilhoso isso. E três coisas que a ceia faz. A ceia aponta para o passado, que é a cruz. Fortalece o presente, que é a comunhão. E projeta o futuro, que é o quê? A volta de Cristo. Esses três tópicos. Ela aponta para a cruz, fortalece o presente, que é a comunhão agora, e projeta o quê? O futuro, que é a volta de Cristo, no qual a gente aguarda ansiosos. Só que para isso eu tenho que fazer aquelas perguntas. Se Jesus voltar hoje, como é que eu vou? Será que eu vou subir com ele ou vou ficar? Será? E hoje, ao participarmos da ceia, a gente fazemos três coisas. Lembramos o quê? Do sacrifício. Reconhecemos a graça que nos salvou. Renovamos a nossa aliança de novo, novamente com o Senhor, com Deus. Né? E eu digo para você o quê? Que toda vez que você fazer isso, que não seja um simples ritual, que eu vou pegar aqui o meu elemento da ceia, vou comer e vou para minha casa. Mas não, isso é um verdadeiro encontro. Porque isso aqui que você está comendo é como se fosse o próprio corpo de Jesus e o seu sangue que ele te limpa. Por quê? O mundo espiritual, ele é mais verdadeiro do que esse mundo. Parece algo simples, mas é algo poderoso. Amém? E isso depende do quê? Da sua fé. Você precisa ter fé que Deus pode fazer essas coisas. Que Deus pode tudo, que Deus é um Deus ilimitado. Que não seja rotina. Todo mês tem ceia, vou tomar uma ceia lá, sem reverência nenhuma, vou beber, Jesus falou para beber, vou beber. Você precisa ter reverência com as coisas de Deus. Que não seja também uma tradição, porque muitas vezes a gente fica preso a essas tradições. Na igreja tem que começar o culto,
tem que ler a palavra, tem que ofertar, tem que o pastor pregar, aí tem uma oração, e depois tem a ceia. Que não seja só um ritual, mas que seja o quê? Uma adoração, uma entrega de você. Porque Deus espera isso de mim, de você. Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E hoje eu faço essa pergunta para você. Se há alguém hoje precisando de reconciliação com Deus, esse é o momento. Hoje é o dia. Você não pode deixar para amanhã. Você tem que viver o hoje. O amanhã só pertence a Deus. Jesus, Ele está te chamando nessa manhã o quê? À mesa. Não para condenar você, mas para restaurar, te libertar, te curar, te salvar e te dar um futuro. A mesa está posta e Cristo te espera. Ali é só uma representação, mas você imagina, Jesus está lá, aguardando você para daqui a pouco. E a mesa, o quê? Ela é um símbolo de comunhão com Deus, né? Porque no ambiente familiar, aonde você ensina a grande parte, passa a maior parte da sua vida, né, com a sua família, muitas vezes é sentado à mesa, com seus filhos, né? Aí ali tem aquele momento gostoso, a gente come, a gente conversa de várias coisas, e ali tem uma comunhão. E na Bíblia, sentar-se à mesa significa o quê? Relacionamento íntimo, amizade, aceitação, né? E Jesus, o que ele fazia? Ele frequentemente, ele usava banquetes como uma imagem do reino de Deus, para trazer o quê? Intimidade, amizade, né? Aceitação. Às vezes a gente vê as pessoas, julga, aquela pessoa é chata assim, mas eu não conheço ela, porque eu não sentei à mesa com ela. E às vezes eu estou completamente errado da postura que eu tenho em relação àquela pessoa. Ela é totalmente diferente. E Jesus, ele enfatiza isso. Para quê? Conhecer as pessoas, sentar à mesa, se aproximar. Para quê? Para que eu desenvolva uma amizade e uma aceitação. Aí isso vai gerar o quê? Comunhão. Em Mateus 8:11, se você quiser abrir, vamos abrir Mateus 8:11. Amém? Todos acharam? Ele fala assim, ó: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Né? Todos nós gostaríamos de ter esse privilégio, né? De sentar com esses homens, né? Que foram realmente usados por Deus, né? E tem tantos testemunhos que a gente já ouve, né? E através dos estudos da palavra a gente conhece eles mais de perto. E o que essa mesa, né, posta, ela simboliza? Que Deus o quê? Ele preparou o lugar e convida você e eu a entrar em comunhão com Ele. E a mesa já está posta. No reino dos céus. E também, ó, Cristo, Ele te convida. Sabe onde Ele te convida? Abre Apocalipse 3:20. Ele prepara a mesa e Ele te convida. E ainda Ele abre a porta. Olha como Ele é cavaleiro. Ele fala em Apocalipse 3:20. Ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Jesus se apresenta como alguém que abre a porta e convida o quê? A mesa. Então ele é cavaleiro. Por quê? Ele preparou a mesa e ele continua a bater no seu coração para quê? Para que você abra a porta e você se delicie do banquete que ele preparou para você.
Amém? E é todos os dias esse convite, todos os dias. E a frase reflete exatamente, essa frase aqui, ó, reflete exatamente essa ideia. Cristo espera pela resposta do coração humano para o quê? Compartilhar uma refeição espiritual e pessoal. Porque quando você vai até Ele, você não muda só espiritualmente, mas pessoalmente, exteriormente, você vai mudar. As pessoas vão ver que você está diferente. Mas não porque, o fulano tem isso, eu tenho aquilo, eu tenho um cargo. Não. Por quê? Porque ele está mais próximo de Jesus. Então, Jesus em vós, esperança da glória, aquilo brilha, transcende a sua essência. E a ceia do Senhor também, ela é uma mesa posta, que ela pode indicar o quê? A memória da última ceia. Nós trazemos a memória da última ceia, né? Que ele fala aqui em 1 Coríntios 11, 24, ele fala, ó, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aqui Cristo espera que nós, né, que somos discípulos dele, a cada celebração, a gente possa ser chamada a renovar a nossa aliança e a nossa fé com Ele. Para cada vez mais a gente estar mais próximos e realizar as obras que Ele quer que a gente realize. Mas para isso eu preciso estar à mesa, preciso abrir a porta, eu preciso querer estar com Ele. Por quê? Porque todas essas coisas, eu tenho que essa mesa eu posso vivenciar aqui. Mas tem uma mesa que está preparada para quando Ele voltar. Está em Apocalipse 19, 9. Se quiser abrir aí, ó. Aqui ele vai falar sobre o banquete futuro, as bodas do Cordeiro, que na visão escatológica, a mesa simboliza o grande banquete final preparado por Deus. Amém? Que eu quero participar, e eu quero que você esteja lá comigo também. Ele fala, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, Ele mesmo vai te chamar para a ceia, para o banquete. A ceia final. Assim, a frase também aponta o quê? Para a esperança eterna, que é o quê? Que é o nosso encontro definitivo com Jesus. Onde nós teremos nossos corpos, né, glorificados para viver na presença dEle. Para fazer, talvez, penso eu, né, aquelas perguntas que às vezes a gente tem dúvida, né, conhecer Ele mais de perto ainda, conhecer Ele mais profundamente, como Ele é, né, face a face. O encontro é também a entrada final na herança prometida. Porque eu e você, nós queremos ouvir essa frase. Está em Mateus 25, 23, você pode abrir. E quando nós chegarmos até Ele lá, todos nós vamos querer ouvir essa frase. Amém? Então, todos nós estaremos, né, lá com o Senhor, aqueles que herdarão o reino e aqueles que não herdarão o reino. Mas o que a gente quer ouvir dele vai ser o que está escrito aqui, ó, Mateus 25, 23. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mas o que é importante nesse versículo não é só isso, é o final. Que ele fala assim, entra no gozo do seu Senhor. O reino que foi preparado desde antes a fundação do mundo, pode entrar, o portão está liberado para você. Amém, amados? Então, é isso que a ceia do Senhor nos representa. Nós precisamos fazer esse memorial a Deus até que Ele venha. Esse é o mandamento. Mas nós não vamos fazer de qualquer jeito. Vamos fazer do melhor jeito. Para quê? Para que eu e você possa realmente ser homens e mulheres de Deus.
homens e mulheres que vão levar a palavra de Deus, homens e mulheres que vão ser usados por Deus. Não importa onde você vá, não importa onde você está, o importa é quem está com você. E se Jesus está com você através do Espírito Santo, você pode fazer tudo o que Ele fez e coisas ainda maiores. E se eu não estou fazendo tudo o que Ele fez, eu posso almejar coisas maiores? Pode. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que o homem faz planos. E nós devemos fazer planos. E se eu não estou fazendo o que Deus fez, eu tenho que fazer o quê? Pedir para que Ele me capacite a fazer. Começar a fazer. Só que surgiu uma oportunidade, o que eu tenho que fazer? Ação. Eu oro em casa e ação. A ação de quê? Alguém está doente lá em casa. Ah, toma um remédio. Não, vai tomar remédio não. Senta aí que eu vou orar primeiro. Esse é o posicionamento cristão. Ah, mas eu orei lá, não aconteceu. Não tem problema, vai lá e toma um remédio. Outra oportunidade. Ah, fulano lá está com uma cólica lá, com alguma coisa assim, uma dor de cabeça que não sai. Não, vem aqui, vou orar para você. Põe a mão lá. Isso não é um ritual, é um mandamento de Deus. Por quê? Ele já nos deu autoridade. A diferença é o quê? Como que eu vou exercer essa autoridade? É a mesma coisa que no nosso mundo físico. Eu sou um presidente de uma empresa, uma multinacional. Se eu não exercer o cargo que foi me especificado, outra pessoa vai vir e vai tomar meu lugar. Porque eu não estou fazendo aquilo que eu fui contratado para fazer, que eu fui disposto a fazer. Só que, diferentemente, Deus não te contrata. Deus te dá de graça para você exercer isso. E Deus é bom, todo tempo. Seja na morte, seja na vida, Deus é Deus. E o que acontece? Às vezes a gente limita Ele porque a gente ainda não conhece Ele na profundidade que Ele quer que a gente conheçamos. E Ele quer o quê? Um povo forte, um povo que vai na frente. Né? Ele vai na nossa frente, luta as nossas guerras, mas a gente tem que estar na retaguarda dele. Como homens e mulheres ali, fervoroso. Por quê? A igreja, anteriormente, ela crescia como? Na comunhão e no partir do pão. É o que está escrito na Bíblia, eu não sei se eu estou errado. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acha que vai crescer de outras formas, mas a forma original é o quê? Na comunhão e no partir do pão. Por quê? Porque as pessoas, no mundo que vivemos, as pessoas é muito observadora. Eles observam o seu comportamento. Ainda mais quando eles descobrem ou sabem que você leva uma vida cristã. Aí eles tentam te provar a todo momento, para ver se você vai pisar na bola. Com Jesus era diferente? Não. Quantas vezes armaram arapuca para provar Jesus? Mas Jesus estava lá, já sabia das armadilhas que estavam preparadas para ele. E nós também sabemos, por quê? Nós temos o Espírito Santo que comunica conosco. Então ele nos alerta, ó. Estão armando uma casa para você aí, ó. Faz assim, não vai lá. Vai lá. Então, irmãos, ó, Deus te convida nessa manhã o quê? A olhar para a sua própria vida. Ver o que você tem feito. Aonde você tem errado. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele era cheio de falhas, cheio de defeitos. Mas mesmo assim Deus falava que ele era um homem segundo o coração dele. Por quê? Porque ele errava. Desviava do caminho. Fez coisas assim, que eu vou falar para você. Deus o perdoou, mas ficou a consequência do pecado dele. Mas mesmo assim, Deus ainda falava que ele era um homem segundo o coração dele. Por quê? Porque ele era um homem o quê? Que ele pisava na bola, fazia as coisas erradas, mas ele sempre estava lá de ajoelhado e pedindo a Deus, Deus, eu não sou digno da sua presença. Perdoa, me lava. Por quê? Porque Deus sabia e conhece o mais profundo do nosso coração, porque Ele sonda. Ele vai lá no fundinho lá e vê se tem alguma coisinha ruim lá e às vezes até comunica você, mas você não quer dar o braço a torcer. Você não quer pedir perdão para Ele, você não quer perdoar pessoas, você não quer reconciliamento, você não quer
tratamento. E um Deus que ama é um Deus que disciplina. E é isso que a gente tem que ver na nossa vida. Às vezes a coisa não está andando na nossa vida, por quê? Porque a gente precisa o quê? De disciplina. E Deus, em Eclesiastes fala o quê? Tem todo um tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de andar, tempo de viver, tempo de amadurecer. Tudo tem esse tempo. Cada um de nós pode estar vivendo um tempo. Mas Deus ele fala o que para você? O tempo que se chama hoje. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de perdoar pecados. Hoje é dia de liberar pessoas. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia do Espírito Santo habitar em mim de uma forma diferente. Hoje é dia. Hoje. Por quê, irmão? Se amanhã ou depois eu sair daqui, algo acontece comigo e eu não estou preparado, o que vai acontecer? Para onde eu irei? Se eu não estiver com o Senhor, para onde eu vou? E isso aí fora ninguém diz para você. O mundo não fala isso. O mundo fala que você tem que viver a sua vida, que você tem que ser feliz a qualquer preço. E Jesus não. Jesus ele fala que você quiser ser feliz, você tem que se negar cada dia e carregar a cruz. Essa é a sua felicidade. Por quê? Porque um Deus que ama, ele protege. Porque às vezes eu posso tomar decisões e iniciativas que vai me prejudicar lá na frente. Mas ele, como um bom pai, ele vai me proteger daquilo. Aí ele me alerta, não vai por ali porque vai dar ruim. E muitas vezes nessa vida a gente colhe coisas que não deveríamos colher. Por quê? Porque a gente é teimoso. A gente acha que sabe mais que Deus e não sabe. Deus que nos criou, Deus que nos fez. E desde antes lá, que nós estávamos no ventre da nossa mãe, que nós éramos uma massa informe, como o salmista fala no Salmo 139, ele já nos conhecia. E por que agora, depois de velho, eu deixo de falar com ele? Se ele já me conhecia lá atrás. Ele quer intimidade com você, quer intimidade comigo, quer intimidade com cada um dessa igreja. Para quê? Porque sem intimidade com ele, a gente não faz nada. A gente não tem presença, a gente não tem poder, a gente não tem nada. E sem ele na nossa vida, a gente não pode fazer nada. A Bíblia é bem clara, sem Deus não posso fazer nada. Eu preciso ser uma árvore o quê? Que dê frutos, seja frutífera. Amém, irmãos? Então, convidar o pessoal do louvor para vir à frente. A gente... E é isso, amados. Às vezes eu falei um pouco mais forte, mas é que, né? A gente tem que transmitir aquilo que Deus quer que a gente transmita. Eu não conheço o coração de ninguém aqui. Quem conhece e trata profundamente é Ele que trata. Então, se Ele trouxe essa palavra aqui, é por quê? Porque nós precisamos. E a gente não pode ser pessoas hipócritas a pensar que nós somos perfeitos. Não somos. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos da graça de Deus em todo o tempo, para que a gente possa ser perdoado, para que a gente possa ser lavado pelo seu sangue, né? Possa ser purificado, para que a cada dia a gente possa chegar, né, na estatura do varão perfeito, assim como Ele quer que a gente chegue. Só que a gente só vai chegar lá através do quê? Da santidade, através de ser separado para Deus. Nós precisamos ser separados para Ele. Ele quer nos separar, mas o que tem separado eu e você dele? Será que é eu mesmo que tenho me separado? Porque Ele quer. Só que às vezes eu mesmo me separo dele. Mas quando eu me separo dele, Diego, como é que eu me separo de Deus? Eu me separo de Deus quando eu não vou lá até Ele. Quando eu não peço ajuda para Ele. Quando eu quero resolver os meus próprios problemas, as minhas próprias forças. Quando eu dou o meu jeitinho, que nem sempre é o jeito que Ele quer que eu trate. Amém? Vou convidar você a ficar de pé. E
Aí você faz um fundinho para mim, por favor. E aí eu vou te dar uns 5 minutinhos para você analisar o que tem representado a ceia do Senhor para você, como é que a sua vida cristã está caminhando, qual o destino que vai te levar, para onde você está indo. E Deus, Ele está aqui nessa manhã, Ele quer falar com você. O Espírito Santo está aqui, os anjos do Senhor estão aqui. Ele está só esperando você abrir a porta do seu coração. Ele quer tocar em você nessa manhã. Ele quer mudar. Ele quer mudar não só você, mas sua casa, sua família e todos aqueles que estão ao seu redor. Porque Deus é bom. E Deus, Ele é seu Pai. Ele quer que você realmente encontre a identidade de filho. E é essa identidade de filho que Ele quer trazer para você. É um pai que ama, é um pai que protege, é um pai que quer o melhor para os seus filhos. O lago de fogo, ele foi criado o quê? Para o diabo e seus anjos. Não foi criado para nós. Então é nessa hora que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver aonde a gente está pisando na bola. Eu tenho que analisar como é que está a minha família, como é que eu tenho tratado o meu cônjuge, como que tem tratado meus filhos. Se é marido, como é que eu tenho tratado a minha esposa? Se é esposa, como é que eu tenho tratado meu marido? Será que eu tenho dado a devida honra a ele ou a ela? Né? Porque a Bíblia é bem clara em alguns pontos. Fala sobre a gente dar honra às pessoas. Como é que eu tenho tratado meu pastor? Como é que eu tenho tratado a minha igreja? Como é que eu tenho tratado o meu próximo? Porque muitas vezes é o próximo que você é forjado, é ali que você é tratado. E quanto mais próximo nós somos de pessoas, mais testado a gente vai ser. Por quê? Porque quanto mais próximos, ali pode gerar mais atrito. E é ali que a gente é afiado. É ali que a gente, quando negamos a nós mesmos, é ali que nós somos tratados. E o Senhor nessa manhã, Ele fala com você. Ele quer você. Ele tem propósito na sua vida. Ele tem propósito na sua família. Ele tem propósito nessa igreja. Ele tem propósito nesse corpo. Mas assim, como nós somos um corpo doente não vai para frente. Nós precisamos sarar as nossas feridas, pedir para que Deus nos sare, nos cure, para que nós possamos prosseguir. E Deus quer isso. Paizinho amado, obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui nessa manhã. Obrigado ao Teu Espírito Santo que é real, Senhor. Obrigado porque o Senhor pagou um alto preço, um preço de sangue, Senhor, naquela cruz do Calvário. Não só para salvar a minha vida, mas para salvar a vida de cada irmão meu que está aqui, Senhor. O Senhor conhece profundamente cada coração. Sua palavra diz que o Senhor é um Deus que sonda os corações, Senhor. E o Senhor é aquele que vai até as profundezas, ó Deus, do homem, Senhor. Pode separar alma e espírito, Senhor. E possa enxergar toda a verdade que há dentro de nós, Senhor. Que nessa manhã, aqui nessa igreja, Senhor, a começar da minha vida, Senhor, possa haver realmente um arrependimento, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, como pessoas aqui nesta manhã. Nós nos arrependemos como corpo de igreja, Senhor. Nós nos arrependemos como irmãos. Nós nos arrependemos como maridos. Nós nos arrependemos como esposa, Senhor. Nós nos arrependemos como filhos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, até daquilo que às vezes foge à nossa mente, mas o Senhor sabe que habita dentro de nós alguma coisa, Senhor. E que todas essas coisas, ó Deus, saiam de dentro de nós, que o Senhor possa retirar a partir de agora, no nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, nos sare, nos limpe, Senhor, para que possamos, ó Deus, adentrar ao Santo dos Santos, Senhor, porque o Senhor já abriu esse caminho para nós, Senhor, para que possamos ter intimidade contigo, Senhor, para que possamos realmente entregar a nossa vida a Ti, para que possamos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor fez e obras ainda maiores, Senhor, para que possamos trazer pessoas, ó Deus, para que aonde a gente for, a gente possa impactar pessoas, Senhor, não pelo nosso mérito, Senhor, mas pelo mérito de Cristo que habita em nós, ó Deus, porque a Sua palavra diz que Cristo em vós é a esperança da glória, Senhor, que essa glória possa habitar em nós, Senhor, que através desse momento de ceia, Senhor,
tudo aquilo que está em inconformidade com nossos corpos, ó Deus, possa ser alinhado, Senhor, à sua santa vontade, à sua santa palavra, Senhor, e aos seus santos propósitos que o Senhor tem para cada um dessa igreja, Senhor, para cada um, ó Deus, desses lares representados aqui, Senhor, que através da vida também dos nossos irmãos aqui que estão, Senhor, suas casas, seus lares sejam transformados, Senhor, para que toda cegueira espiritual caia, Senhor, a partir desse momento, Senhor, todo sofisma saia também de dentro dessas famílias, Senhor, aquilo que o inimigo tem tentado fazer, ó Deus, para destruir as famílias, seja quebrado no nome de Jesus nessa hora, Senhor. Nós os repreendemos, nós os expulsamos no nome de Jesus, Senhor, e nós damos autoridade ao Seu Espírito Santo para ir lá, Senhor, e fazer aquilo que tem que fazer, Senhor. Nós não te damos uma ordem, mas nós pedimos para que o Senhor vá à nossa frente, Senhor, porque o Senhor é Rei, o Senhor é quem dá ordem a nós, Pai. Pedimos também, ó Deus, nessa manhã, que continue, Senhor, conosco, Senhor. Não que esse culto termine e nós esquecemos de tudo que foi falado aqui nesta manhã, Senhor, mas que isso seja enraizado dentro de nós, Senhor, para que todas as vezes que os nossos pés vacilarem, nós possamos voltar e se entregar a Ti, a se arrepender, ó Deus, para que possamos ser como o Seu servo Davi, que era um homem segundo o Seu coração, que se entregava a Ti, Senhor, pedia perdão, errava, mas prosseguia. O Senhor quer pessoas fortes, o Senhor quer homens e mulheres dispostos a dar a vida pelo Evangelho, a dar a vida por Ti, Senhor, a dar a vida pelas suas famílias, pelas suas casas, Senhor. Que o Senhor possa tirar de dentro de nós, ó Deus, todo esse sossego, Senhor, esse negócio que nos paralisa, que isso tudo saia de dentro de nós, Senhor, e que o Senhor possa realmente, como está escrito na sua palavra, desperta tu que dormes, Senhor, que o Senhor possa realmente haver um despertamento dentro de nós, Senhor, dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias, Senhor. Nós não queremos ir para o inferno, Senhor, nós não queremos viver uma vida vazia, nós queremos ter uma vida preenchida pelo Seu Espírito Santo e pelo Senhor que habita dentro de nós, Senhor. Faz as mudanças necessárias, Senhor. Precisamos ser homens e mulheres que fazem orações fervorosas a Teu santo nome, Senhor, que dobram os seus joelhos, homens e mulheres, Senhor, que vão a Ti, Senhor, pedir para que o Senhor mude vidas. Homens e mulheres que vão a Ti para que o Senhor mude a nação. Homens e mulheres que vão a Ti para que mude, Senhor, realidades, Senhor. A começar das vidas interiores de nós mesmos, Senhor. Nós estamos cansados, ó Deus, dessa passividade, Senhor. Nós precisamos ser um povo cheio do Seu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos ser uma igreja gloriosa, Senhor, que carrega a Sua presença em todo o tempo, Senhor. Uma igreja, ó Deus, que vive milagres, que vive prodígios, que vive maravilhas, Senhor. Mas o mais importante não é essas coisas, Senhor. O mais importante é a Sua presença dentro de cada um de nós, que é a Sua presença que faz a diferença, Senhor. E sem a Sua presença, Senhor, a gente não pode fazer nada. Sem a presença do Espírito Santo, a gente não pode ser levado a nada. A gente precisamos de Ti, Senhor. Precisamos despertar, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Se continuamos dormindo, Senhor, que o Senhor possa tirar todo esse sono que está dentro de nós, Senhor. Que todo esse espírito de preguiça cesse no nome de Jesus, Senhor. Que a partir de agora eu declaro, Deus, que é um povo forte aqui, Senhor. Que é um rebanho, que são rebanhos seus, Senhor. Que são ovelhas do Teu pasto, Senhor. Que são homens e mulheres que levarão a Sua palavra onde quer que eles forem, Senhor. São homens e mulheres aonde colocarão a planta dos seus pés, o Senhor já tem dado a eles, Senhor. O Senhor também diz na Sua palavra que o Senhor é um Deus que já abençoa a todos, em todas as regiões celestiais, com toda a sorte de bênção, Senhor. Nós declaramos nessa manhã que realmente é isso, Senhor. Nós cremos na Sua palavra, nós cremos naquilo que o Senhor disse a cada um de nós, Senhor. E também, Senhor, quero pedir algo especial aqui nessa manhã também, que através das nossas orações, no nosso tempo com Deus, Senhor, que o Senhor possa entrar nesses quartos e invadir a casa de cada um aqui. Invade, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, Senhor. Invade as nossas casas, invade as nossas famílias, Senhor. Invade as nossas vidas, Senhor. Nos transforma, Senhor. Nós estamos com sede da Sua presença, Senhor.
com sede do Seu Espírito Santo, Senhor, com sede daquilo que pode transformar as nossas vidas, Senhor. E que o Senhor também, ó Deus, possa tirar todo o medo, Senhor. Às vezes tem pessoas pensando que o Senhor vai entrar na casa e o Senhor vai assustar eles, mas não vai, Senhor. O Senhor é Deus de paz. Onde o Senhor entra, Senhor, há uma paz, há uma tranquilidade, a tranquilidade. O Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. Nós também, Senhor, profetizamos, ó Deus, que caia também todo espírito de contenda dentro das casas, das famílias, Senhor. Que bata em retirada no nome de Jesus, Senhor. Aquele que veio por um caminho, que saia por 7 caminhos, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Que só o Seu Espírito Santo tem poder para atuar sobre as vidas dos nossos irmãos aqui e dessa casa, Senhor, das suas famílias, Senhor. Nós profetizamos filhos abençoados, Senhor. Os nossos filhos serão abençoados, Senhor, porque a Sua palavra diz que nossos filhos profetizarão, Senhor. Os nossos filhos, ó Deus, anunciarão a Sua palavra, Senhor. Os nossos filhos abrirão caminho, Senhor. O Senhor está desenvolvendo uma geração forte, Senhor. Uma geração que ama, que quer buscar a Ti, Senhor. Que possamos voltar a ser também, Senhor, aquela igreja gloriosa, Senhor. A igreja que carrega o poder de Deus. A igreja que aonde vamos o inferno treme. Mas treme por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor é quem está na nossa retaguarda. O Senhor é o que é o general das nossas guerras. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. E que tudo que falamos aqui, ó Deus, possa ser processado através do Seu Espírito Santo, que sabe orar como convém, Senhor. E conhece a cada um profundamente aqui dentro, Senhor. E que o Senhor possa fazer realmente essa mudança de dentro para fora, Senhor. Em cada um de nós aqui nessa manhã. E a começar de mim e a dos meus irmãos que já pedimos, ó Deus, isso. Que o Senhor continue a fazer todas essas coisas, Senhor. Porque é disso que precisamos. Nós precisamos de muitas coisas para sobreviver nesse mundo. Mas o mais importante é que nós precisamos da Sua presença. Porque a Sua presença vai à frente. A Sua presença traz provisão. A Sua presença traz cura. A Sua presença traz libertação. A Sua presença traz discernimento. A Sua presença traz mudança de espírito, Senhor. A Sua presença, Senhor, traz transformação de vida, Senhor. E é isso que a gente tem que carregar, Senhor. Transformação de vida, Senhor. Aonde a gente vá, possa haver transformação, Senhor. Também peço, ó Deus, por aqueles que estão enfermos nessa casa, Senhor, que estão passando por alguma dificuldade, Espírito Santo, que você tenha liberdade para agir nessa hora. No nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas, Senhor. No nome de Jesus, que essas pessoas sejam libertas, Senhor. Tudo aquilo que tem aprisionado elas até hoje, Senhor, que caia por terra no nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, vem com o Teu auxílio, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo. E nós cremos que o Senhor pode fazer abundantemente, além, infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou sequer pensamos, ó Deus, segundo o poder que opera em nós. E esse poder está operando em cada um de nós aqui nessa manhã, Senhor. E que o Seu nome seja glorificado, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Aonde formos, o que fizermos, o que vamos fazer ainda, Senhor, que o Senhor seja glorificado em tudo, Senhor. E que tudo isso, ó Deus, seja realmente como um memorial diante de Ti, Senhor. Que a partir dessa data, Senhor, que estabelecemos aqui, nesse dia 7 de dezembro de 2025, que o Senhor possa realmente trazer a mudança, Senhor, que o Senhor quer trazer para esta casa, Senhor. Também pedimos, Senhor, para que no próximo ano de 2026, ó Deus, a sua presença, Senhor, esteja conosco em todo o tempo, Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor sonhou para aquele ano aconteça também, Senhor. E que nós e nossos irmãos aqui, em concordância, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor possa ir à nossa frente nesse próximo ano também, Senhor. Que o Senhor possa já estar derrubando todo e qualquer impedimento que possa estar se levantando, Senhor, contra essa igreja, contra essa casa, contra a igreja do Senhor, que caia por terra já no nome de Jesus. Declaramos que o Senhor envie Seus anjos a guardar todos esses locais e a estar conduzindo a Sua igreja, Senhor, de forma gloriosa. E que em tudo o nome do Senhor seja exaltado, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, te agradeço mais uma vez. Obrigado pela graça que o Senhor tem para conosco. Obrigado porque o Senhor é um Pai zeloso que nos ama, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos disciplina. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama incondicionalmente, Pai. E que tudo que o Senhor faz é bom. Às vezes a gente não entende a bondade quando somos proibidos de alguma coisa. Mas o Senhor conhece a cada um de nós e sabe de cada necessidade que temos. E que o Senhor possa continuar, ó Deus, a fazer a boa obra que o Senhor prometeu. E a sua palavra diz que o Senhor é fiel para aperfeiçoá-la até o dia que o Senhor nos chama, Pai. Muito obrigado, Senhor. Vamos adorar o Senhor, que o Senhor adore o Senhor de todo o seu coração nessa hora. Aleluia. tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado.
Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Amém, irmãos. Obrigado, Senhor, que realmente Ele nos livrou de todo pecar, toda nossa condenação. Esse é o Jesus a quem servimos. Amém. E que o Senhor abençoe e te guarde, que faça o seu rosto resplandecer sobre ti e te dê a paz. E que você seja usado onde quer que você esteja. O Espírito do Senhor te acompanhe em todo o tempo. Vai na graça e na paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Bom dia a todos, graça e paz, amém? Vocês podem se sentar um minutinho? Queria que você abrisse a sua Bíblia ou o seu celular aí, rapidinho. Atos 2:42. Atos 2:42. Amém? O que diz aí? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Perceberam? O que muda tudo? Exatamente isto. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Às vezes nós fazemos tudo e não fazemos as orações. Às vezes nós fazemos todas as coisas e não procuramos entender a visão apostólica que a Bíblia tem, né, para esses nossos dias, né? E assim vai. Bom, mas tudo bem. Uma outra coisa que eu queria só comentar antes da gente celebrar a ceia é o seguinte, com relação a brechas, né? O pastor falou sobre isso, orou sobre isso. Só um comentário, não estou querendo acrescentar nada, está tudo ok, está tudo certo, né? Mas é o seguinte só, o que é brecha? Todo mundo fala de brecha, mas ninguém define brecha, tá? A brecha é simplesmente a diferença entre aquilo que deveria ser e aquilo que é na realidade. Entendeu? Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Eu tenho que amar a pastora Elci, como Cristo amou a igreja, tem um parâmetro. Deus não falou que era para amar de qualquer jeito. Aí fica mandando flores para ela, beijos para ela todo dia, com presente para ela. É isso? Não é isso que Deus está falando, embora isso seja importante também. Ok? Nesse sentido, então, nesse sentido. O que Deus espera? Que o marido ame a sua esposa como? Ele deu o parâmetro. Não é o que você acha que é amar. Né? Que normalmente o homem que acha que é amar, muita coisa que envolve aquela coisa onde a gente costuma passar a noite, né? Okay? Então, quer dizer, na verdade, então isso. Então, é a diferença entre o que você é esperado e o que é de verdade. Eu tinha várias coisas a falar, mas a hora não permite já também, né, irmãos? Então, deixa eu só falar mais uma coisa, tá? Prometo que é a última. Eu estava querendo procurar uma notícia que eu tinha visto, eu queria ver em detalhe, uma notícia desse mundo, ok? Então, eu entrei no YouTube e eu sei que eu localizaria ali, ok? Então, rapidamente eu estou passando e, sem querer, eu vi um vídeo, né? Onde estava realizando um culto ao vivo, ok? E eu, de curioso, não é? O pastor é dos Estados Unidos, não é? E ele se chama Guilherme, e então, como eu vi, curiosidade, parei para ver. Eu vi algumas coisas, ok? Importantes. Mas o que eu quero falar exatamente é um exemplo que ele citou dessa vez e me citou outra vez também. Então, ele como pastor, né, estava mais ou menos no início do ministério,
Então, ele tinha um sonho de que a igreja crescesse numericamente, etc. e tal. Né? Todo sonho que é comum de todos os pastores, né? Mas o que acontece é o seguinte: então ele começou a olhar que perto da igreja dele haviam vários terrenos vagos, entende? Só que tinha um terreno que era aquele, o melhor mesmo, né? O melhor dos melhores, né? Então ele olhou para aquele terreno e falou: puxa vida, né? Nossa, tudo que eu sonhei, nossa, a gente poderia construir um prédio. Aí ele já começou a sonhar, né? Continuou o seu sonho, que não é errado, né? A gente tem que sonhar os sonhos de Deus, né? Agora é o seguinte, só que num detalhe, ele fez, então o que ele fez? Começou a jejuar, começou a orar intensamente, e se dedicar, e pedindo ao Senhor, e clamando ao Senhor, e jejum e oração, muito jejum, né? E aí, tudo bem. E, de repente, não deu certo, né? Outras pessoas tomaram o lugar, e ele perdeu o terreno, e ele ficou muito frustrado. E aí, como, né? Fez certo, tem que perguntar para o nosso pai, né? Foi lá diante de Deus, falou: Senhor, me perdoe, tá, Senhor? Eu fiquei, né? Tremenda frustração dentro do coração dele, né? E aí, de repente, ele falou: Senhor, o que eu errei? Onde que eu estou errado? O que faltou? Ele falou o seguinte: o problema, filho, né, interpretando, né, foi que você confiou o quê? No terreno. Mas você não confiou em mim para adquirir esse terreno. Então você perdeu. Simples assim. Às vezes, queridos, a gente confia mais no pregador que vai vir pregar. E se ele for uma estrela internacional, melhor ainda. E a gente acha, aí a gente vai nessas reuniões, às vezes não alcança o que Deus espera, e a gente fica frustrado, né? Ou você espera ver algumas coisas que você não vê. Mas o erro está aí, exatamente. Agora, nós temos que ser cheios do Espírito, a gente ora isso. Agora, para que o Espírito possa nos encher, nós temos que estar vazios. Se ele não habita em mim, então, ok? Na verdade, o problema não é aquilo que nós estamos falando. Então, é isso que muitas vezes faz a diferença. Eu estou dando esse recadinho, tudo pela metade, tudo truncado para você. Né? Um quebra-cabeça. Depois você pensa, se você achar que é importante, você pensa. Se você der valor a isso, amém. Se não, fica assim. Agora, o restante, né? A gente, Deus é que sabe, né? Okay? Mas preste atenção nisso, se não é isso que a gente faz. A gente confia, às vezes, na nossa capacidade, até na nossa oração, no nosso jejum e não sei o quê, mas não confia em Deus, que é que pode dar todas as coisas. Então, quando você se focar em relação à fé, a fé é em Deus. De preferência, a fé de Deus em nós. Ok? Nesse sentido, tá ok? Eu falei bem truncado, ok? Nós não estamos ao vivo, tá ok? Já está desligado. Os irmãos que assistiram de casa não vão ouvir isso, mas é importante, tá ok? Vamos